Olá pessoal, sejam bem-vindos aqui a mais uma videoaula do nosso curso, tá? Bom, na aula passada a gente finalizou então aqui a estilização da nossa página de fotos, tá? E a gente tem aqui um efeito hover, né? Quando a gente passa o mouse em cima da imagem, e é isso daí, tá? O que a gente vai estar fazendo agora? A gente vai estar separando aqui três imagens diferentes para a gente estar fazendo um efeito aqui, tá? O que vai acontecer? Quando a gente clicar nessa primeira imagem, ela vai vir parar grande aqui. A gente clicar na segunda, ela vai vir parar grande aqui. A terceira, grande aqui. E assim sucessivamente, tá? Então, o que a gente vai estar fazendo aqui? A gente vai fazer o seguinte, a gente vai fazer alguns ajustes aqui nos nossos formulários, tá? No nosso layout. Primeiro ajuste que a gente vai estar fazendo, tá? Eu já fiz aqui, ó. O que eu fiz? Eu peguei três imagens diferentes para a gente estar vendo esse efeito funcionar, tá? Então, aqui nas três primeiras imagens, eu abri aqui todo o minha pasta de imagens, tá? E eu peguei as três imagens diferentes, tá? Eu coloquei aqui no final ícone user, que é o íconezinho aqui, tá? O ícone do menu, o ícone do usuário, que é essa fotinha aqui, tá aqui, ó, ícone user, ícone menu e a logo principal, que é a nossa logo ali da nossa rede social, tá? E temos também o nosso placeholder. Então, as quatro primeiras imagens aqui, elas vão ser diferentes, tá? Então, vamos dar um Ctrl S aqui, ó, e vamos atualizar o nosso navegador. Ctrl F5. Ah lá, a gente já tem quatro imagens aqui, beleza? E dessas quatro imagens aqui, a gente depois agora vai fazer o seguinte. Ao clicar nessa imagem aqui do usuário, ela vai vir parar aqui grande. Aí essa daqui vai sumir. Ao clicar nessa daqui, ela vai vir parar aqui e a próxima e a anterior vai sumir, tá? Então a gente vai fazer esse efeito aqui. Só que antes a gente vai fazer o seguinte, a gente vai aqui, ó, além de class e mgthumb, a gente vai colocar aqui, ó, uma active, tá? Dá um espaço apenas na primeira aqui, tá? E a gente dá um active, beleza? A gente faz o que? A gente coloca o nosso gulp out para estar rodando, porque a gente vai precisar dele, tá? Então vamos lá no caminho do nosso projeto, cd.barra, champ barra htdocs. E vamos deixar aqui o gulp watch rodando, tá? Agora o que a gente vai fazer? A gente adicionou uma class active aqui na nossa primeira imagem, tá? Só que a gente vai fazer o seguinte, a nossa primeira imagem a gente vai deixar como placeholder, que é igual à imagem principal aqui, tá? E nessa primeira imagem a gente adiciona essa class active aqui, tá? Então a gente vai ficar assim, ó, placeholder com a class imgthumb e active. Aí depois vai vir outras três imagens diferentes para a gente ver esse efeito funcionando, tá? Então Ctrl S para estar salvando. Vamos no nosso navegador ver como que ficou. Ctrl F5. Ah lá, a gente tem a nossa img aqui, a principal, é a primeira imagem. Ela vai, se a gente inspecionar o elemento, ela tem a nossa class active, tá? E aqui a gente tem outras três imagens diferentes e depois a gente tem todo o nosso todas as outras nossas imagens, tá? Vamos estar fazendo mais uma correção também. Deixa eu ver aqui se o nosso GoopWatch está rodando. Já está rodando, beleza. O que a gente vai fazer aqui? A gente não vai deixar assim, ó, centralizado no meio, tá? Eu acho que está muito feio. A gente pode jogar tudo aqui para nossa esquerda, porque vai ficar um debaixo do outro certinho, tá? Para fazer isso é bem simples. Se você inspecionar um elemento aqui, ó, e vir aqui na classe Thumbs, a gente aqui tem um Justify Content Center, tá? Se a gente só colocar um Flex Start, pronto, já vai arrumar, aqui vai ficar tudo na esquerda, e se vir adicionando imagem, vai ficar sempre uma do lado da outra, tá? Então vamos fazer isso daí. Então a gente vai abrir aqui, ó, fotos.scss, e aqui em Thumbs, em vez de ser Justify Content Center, vamos estar colocando aqui um Flex Start. Ctrl S para estar salvando, Ctrl F5 para estar atualizando, tá? A gente vê aqui embaixo que já ficou tudo na esquerda certinho, beleza, do jeito que a gente precisa, tá? Bom, o que a gente vai estar fazendo? Eu já fiz alguns ajustes aqui e eu vou estar mostrando para vocês, tá? Primeiro ajuste que eu fiz aqui, ó, eu vim em Cover. Aqui em Cover eu fiz o seguinte, eu coloquei aqui um Display Flex, então eu tirei esse Display Block aqui, tá? Então a gente vai apagar esse Display Block e vamos descomentar esse Display Flex aqui, tá? A gente vai colocar também um mínimo weight e um máximo weight, tá? Nós vamos definir de 350 pixels, tá? Porque se a imagem for menor ou maior, ela sempre vai ocupar aqui o mesmo tamanho para não ficar quebrando o nosso layout toda hora, tá? Então a gente fez isso, colocou um máximo e um mínimo weight aqui de 350 pixels no nosso
cover, tá? A gente também colocou um align item center para a imagem sempre ficar centralizada e um justify content center também para ele também sempre ficar centralizado ali na nossa horizontal, beleza? A gente pode aqui dar um Ctrl S para estar salvando. O nosso arquivo está compilando certinho, tá? Então vamos no nosso navegador dar um Ctrl F5 para ver se está funcionando. Ctrl F5, beleza? Tá funcionando? É isso daí que a gente precisa, tá? Bom, o que a gente vai estar fazendo aqui agora? Aqui na nossa class thumb, a gente tem a nossa IMG, tá? Então, o que a gente vai estar fazendo? Aqui abaixo, onde ela fecha, ó, vamos ver onde que ela fecha aqui embaixo? Aqui, tá? Então, aqui dentro dela, a gente vai colocar um ecomercial.active, tá? Por quê? É a classe que a gente colocou aqui agora, ó, active, tá? Então, a gente copia essa classe. E o que ela vai ter? Ela vai ter o nosso... Opa, deixa eu organizar aqui, apagar essa linha, apagar essa daqui, beleza. O que essa classe active a mais vai ter? Ela vai ter o efeito do nosso hover. Então, a gente copia o nosso hover aqui, ó, e vamos colocar aqui em active. Pronto, ela tem uma borda de 2 pixels solid na color destaque, tá? Ctrl S para estar salvando e Ctrl F5 para estar atualizando aqui no nosso navegador. Observe o seguinte, então aonde agora tiver a classe active, ela já vai estar com a bordinha lá na cor de destaque, para a gente saber que é ela que vai estar selecionada e é ela que vai estar aparecendo aqui em cima na nossa imagem cover principal, tá? Então a gente só colocou mais uma classe aqui, ó, ecomercial.active, ela já vai ter uma borda fixa ali de 2 pixels solid na nossa cor de destaque, beleza? Bom, o que a gente vai estar fazendo agora? Agora a gente vai abrir o nosso arquivo JS, tá? Então a gente vai vir aqui no caminho Resources, JS, js.js, e a gente vai estar construindo aqui uma funçãozinha, tá? Deixa eu descomentar ela para vocês verem. E a gente fez o seguinte, a gente vai abrir aqui a nossa imagem thumb, img underline thumb, e a gente vai fazer isso daqui, ó, ponto on click, nós vamos abrir uma função nela. Então o que vai acontecer? Quando eu clicar em qualquer imagem com essa classe img underline thumb, eu vou fazer algum efeito nela. O que eu estou fazendo? Primeira coisa, eu estou pegando a nossa img cover, tá? Que é essa img principal aqui. Eu estou setando essa imagem em uma variável chamada cover, tá? E eu também estou pegando a thumb, o src na nossa thumb, da onde a gente clicou. Então o que eu fiz aqui? Joguei nessa variável thumb, o this referencia ao que eu cliquei, a imagem que eu cliquei. Eu estou pegando o atributo src, que é o src aqui, é o caminho da imagem que eu estou clicando, tá? Então o que eu vou fazer? A primeira coisa aqui no cover.src aqui, eu estou fazendo o seguinte, eu estou pegando e comparando esse RC com esse que eu cliquei. Então, o que eu fiz? Eu comparo esse SRC aqui com o que eu estou clicando. Se ele for diferente, significa que é uma imagem diferente e que a gente vai entrar dentro dessa função aqui, tá? Então, o que a gente fez aqui? A gente fez um cover.fade2, então ele vai apagar a nossa imagem em 200 milissegundos ali, tá? E ela vai fazer o que? Ela vai pegar essa cover.atributo src e vai setar um novo thumb. Então o que eu vou estar fazendo aqui? Eu vou estar pegando esse RC do que eu cliquei e vou estar jogando nesse SRC aqui. Então eu vou estar substituindo um caminho de imagem por outro caminho de imagem, tá? Então é isso aqui que eu estou fazendo aqui. E depois eu vou dar um fade to de novo, que vai ser para mostrar a imagem em 150 milissegundos. Então vai dar um efeito ali de apagar e acender a imagem. Quando já acender, já vai estar aparecendo com o caminho diferente ali da imagem que a gente clicou, beleza? Ctrl S para estar salvando, tá? A partir do momento que eu fizer isso, que mais que eu vou estar fazendo aqui, tá? Eu vou estar fazendo o seguinte, aqui abaixo, ó. Então, depois que eu cliquei aqui, ó, eu vou sair daqui, eu tenho as chaves aqui, tá? Então, depois que eu sair dessa função cover, eu vou estar fazendo o seguinte, eu vou estar fazendo assim, ó, a variável this, vamos abrir cifrão, abrir parênteses, eu vou colocar this, que vai se referenciar a essa thumb aqui, a imagem que eu cliquei, tá? Eu vou fazer o seguinte, eu vou dar o ponto add class, tá? Aí eu vou adicionar a class nela, que é a class active, que é essa class aqui principal, ó, class active. Então eu vou estar fazendo isso daqui. Ctrl S para estar salvando.
E é isso daí. Só que o que vai acontecer? Se eu simplesmente adicionar uma class active nessa imagem que eu cliquei agora, a imagem anterior também já vai estar com a nossa class active. Então vai ficar duas ali com a bordinha verde selecionada, e não é isso que a gente quer. Então a gente tem que fazer o seguinte primeiro. A gente vai fazer, vamos abrir aqui as nossas chaves e vamos inspecionar aqui, ó, pegar a nossa imagem, .img underline thumb, active, opa, escrevi errado aqui, né? Thumb.active, remove class active. Então, o que eu estou fazendo aqui primeiramente? Eu estou pegando a imagem que está com o active, que já está selecionada anteriormente, e estou removendo a class active para depois estar adicionando a active na imagem que eu cliquei, tá? Ctrl S para estar salvando. Vamos ver se nosso arquivo está compilando, ó, JS minificado. Beleza. E agora a gente vem no nosso navegador aqui e vamos dar um Ctrl F5 para estar atualizando. Ah lá. Pronto, aqui a gente já tem a nossa imagem active selecionada, é a nossa primeira imagem aqui. Vamos estar clicando nessa segunda? Ah lá, o que aconteceu? Essa segunda imagem veio parar aqui na nossa cover. A imagem aqui, a primeira, já tirou a class active e depois adicionou a class active aqui nessa segunda imagem. Se a gente fizer aqui na terceira, a mesma coisa. Ela jogou a cover lá jogou a imagem aqui lá para cover. Ela tá pequenininha aqui porque ela é só um ícone, tá? É esse ícone aqui que a gente está usando. Por isso que ela mostra pequenininha ali. E aqui ela já veio jogar a class active. Se a gente clicar aqui na nossa logo, a mesma coisa, tá? Se a gente for clicando, assim por diante. Agora, se a gente clicar nessa daqui, não vai funcionar. Por quê? Porque essas duas imagens têm o mesmo caminho. A gente só duplicou ela aqui no nosso código HTML, tá? Então, por isso que se você clicar na mesma imagem, ela não vai conseguir ir para lá e nem adicionar a class active. Por quê? Por conta dessa função aqui, ó, que a gente está comparando. Se o src do cover for diferente do thumb, aí sim ele vai mudar. Agora, se for igual, significa que a gente está clicando na mesma imagem, então não é para trocar, tá? E por que a gente está fazendo essa função? Porque depois, quando a gente for validar o upload na nossa imagem, a gente não vai permitir que grave lá não tenha no arquivo, nos nossos arquivos, uma imagem com dois nomes. A gente sempre vai renomear a imagem lá com um nome aleatório para que isso nunca aconteça, nunca tenha duas imagens com o mesmo nome na rede social inteira, beleza? Então é isso, pessoal. Agora a gente já fez a nossa função aqui para a gente estar mudando a nossa imagem quando a gente for clicando e tá adicionando aqui a classe de Active, beleza? Então, até a nossa próxima videoaula.